Não se esqueça de dar o like. Eu, 29, sou o babaca por não me importar com o caso da minha esposa? Minha esposa, 29, está tendo um caso há 2 anos, e eu estive ciente disso praticamente o tempo todo. Estamos juntos há 7 anos e casados há 5. Não temos filhos. Tenho trabalhado em casa desde que a quarentena começou. Nos últimos 3 anos e alguns meses, ela tem sido secretária em um grande prédio de escritórios. Agora, não vou fingir que tínhamos o casamento perfeito há 2 anos e que não consigo acreditar que ela faria isso. Eu estava totalmente complacente na minha vida e realmente não estava colocando muito esforço no nosso relacionamento. Isso não justifica o que ela fez, e ela tinha seus próprios problemas com intimidade e comunicação que nos levaram aonde estávamos então. Só quero deixar claro que não sou santo nisso tudo. Entendo totalmente que éramos basicamente colegas de quarto que, em raras ocasiões, faziam sexo. Bem, descobri imediatamente quando o caso emocional começou. Tenho tudo logado em todos os nossos dispositivos, incluindo meu computador de trabalho. Quero dizer, e-mails sincronizados, mensagens de texto, fotos, mídias sociais, etc. Então, basicamente, estava lendo o caso dela regularmente, incluindo quando se tornou físico cerca de 4 semanas depois. A parte que me disse que isso acabou, porém, foi que não senti nada sobre isso. Eu estava totalmente indiferente, talvez um pouco envergonhado no máximo. Quando o caso físico começou há 2 anos, reconheci que este casamento estava morto e que eu deveria apenas me divorciar, principalmente porque não senti nada. Comecei a procurar advogados e achei que poderíamos fazer isso fácil e amigavelmente. Bem, aqui está onde a parte louca acontece. Quando o caso emocional começou, ela parecia, eu não diria feliz, mas menos triste. Então, no fim de semana depois que o físico começou, recebi o choque da minha vida. Ela entrou no meu escritório naquela manhã de sábado e me pediu para levá-la para uma trilha e piquenique. Inicialmente, pensei que este seria o momento de estourar a bolha dela e revelar o que sei. Mas não fiz isso, decidi realmente me levantar e fazer isso. Eu meio que pensei que ela mesma iria revelar isso e pedir o divórcio. Tivemos um tempo muito bom, foi um ótimo dia, e ela nunca mencionou nada. Considerei como mais uma boa lembrança antes de terminarmos isso. Então ela me convidou para sair novamente naquela semana. Então tivemos intimidade. Não sei se foi vergonha, ou culpa, ou o que, mas ela basicamente estava tomando a iniciativa para melhorar nosso casamento. Depois daquela primeira semana, ela começou a abrir mais sobre seus sentimentos. Por algum motivo, me senti motivado e comecei a fazer um esforço em nosso relacionamento. Comecei a me reconectar com alguns amigos antigos, tirei toda a roupa suja dos equipamentos da academia. O caso continuou, mas à medida que passávamos mais tempo juntos durante aquelas primeiras semanas, e desde então, isso realmente não me preocupava e tudo parecia melhor. Decidi apenas esquecer e me divorciar dela e apenas começar a aproveitar minha vida. Ainda amo muito essa mulher. Até 2 dias atrás, estávamos em um lugar realmente sólido. Tínhamos passeios a cada 2 fins de semana, noite de encontro às quintas-feiras, intimidade e comunicação regulares. Nem mesmo leio mais suas mensagens, apenas ocasionalmente para ver se ainda está acontecendo. 2 dias atrás, percebi que ela estava tendo conversas frequentes e longas com uma das amigas próximas dela. Perguntei à minha esposa sobre isso e descobri que o marido dessa amiga foi pego traindo. Minha esposa tem consolado ela. Isso não teria sido um grande problema, mas minha esposa então começou a criticar o marido por trair. Não sei por que disse isso, mas saiu, você é uma para julgar. Ela ficou super defensiva e pressionando-me para saber por que disse isso. Inicialmente, tentei me desculpar e seguir em frente, mas ela não estava deixando e, eventualmente, contei que sabia sobre o caso dela o tempo todo. Ela tentou se fazer de desentendida, o que me irritou, então comecei a citar detalhes específicos. Ela então ficou realmente brava comigo, começou a chorar, me acusando de não me importar com ela. Fiquei irritado e comecei a gritar com ela, porque eu não sou o que está tendo um caso. A discussão ficou acalorada, fomos para quartos separados e dormimos. Ontem de manhã, ela se levantou mais cedo e foi trabalhar antes de eu me levantar. Sintonizei novamente nas mensagens dela e ela havia terminado com um amante. Ele estava mandando mensagens para ela constantemente em todos os aplicativos e ela apenas continuava bloqueando. Ela voltou para casa mais cedo ontem. Fui falar com ela e ela me interrompeu, olhou para mim e perguntou: como pôde deixar isso acontecer? Respondi, porque eu simplesmente não me importava.
Ela então me chamou de enorme idiota e se trancou em nosso quarto até sair para o trabalho esta manhã. Ela voltou para casa hoje à noite, não disse nada para mim e se trancou novamente. Não consigo nem imaginar em que mundo bizarro eu poderia ser o idiota nesta situação. Existe uma perspectiva por aí onde eu sou? Se sim, por favor, compartilhe comigo, porque na minha mente não existe. O leão, a bruxa e a audácia desta vadia? Brincadeiras à parte, todos estão errados. Você deveria ter cortado o mal pela raiz. Você deveria ter colocado mais esforço no casamento desde o início. Ela deveria ter cortado o mal pela raiz antes de trair. Mas ela parece aquela mulher que ficou brava porque o marido não fica com ciúmes. Ciúmes não é uma característica desejável, é tóxica e não prova o quanto te amam. Nem pensei nisso. Eu esperava que ela ficasse na defensiva quando tudo isso viesse à tona, e sinceramente pensei que ela iria se desculpar e implorar por perdão. Eu não esperava por isso. Então, sua ideia sobre ela valorizar os ciúmes pode estar certa. Se eu conseguir fazê-la conversar comigo, provavelmente vou mencionar isso. Acho que ela só estava descontando porque sabia que estava encrencada e não queria admitir que estava errada. Não acho que você esteja errado, meio que esperava um pouco de reação negativa se o dia chegasse, apenas não esperava a reação impulsiva de terminar com o amante e o silêncio total em relação a mim. Honestamente, pensei que teríamos muitas conversas profundas sobre tudo isso, e isso foi o oposto. Ok, vou abordar de forma diferente dos outros aqui. Primeiro, você não é o errado aqui. No entanto, onde acho que você errou foi quando ela perguntou como você deixou isso acontecer. Você deveria ter dito. No começo, eu não me importava, percebi que tinha te perdido. No entanto, depois desse dia, você me pediu um piquenique. Como as coisas estavam diferentes entre nós, melhores? Eu fiz mudanças, e você também fez. Eu pensei que estávamos começando a nos apaixonar novamente. Pelo menos é isso que eu acho que você deveria ter dito lendo seu post, é essa a sensação que tive. Mas, em vez dela admitir que errou, ela partiu para a defensiva e é claro que você tinha todo o direito de explodir e chamá-la pelo que ela fez. Talvez tente sentar com ela e contar o que você nos disse aqui no seu post. Não posso dizer se vai consertar ou ajudar, mas talvez possa reparar o que parece, pelo seu post, que vocês estavam começando a ser felizes novamente. Boa sorte. Ah, você me pegou de jeito. Continuei dizendo que não me importava. Talvez seja isso que a tenha incomodado. Porque alguns anos atrás seria difícil encontrar evidências de que eu me importava com alguma coisa. Ela também deve ter sabido que tudo estava sincronizado em todos os seus dispositivos. Parece que ela queria que você soubesse sobre o caso. Ela estava fazendo isso só para te provocar? Tipo, ela teve o caso para chamar sua atenção? Muitos disseram isso, é uma possibilidade. Eu sei que não estava presente em nossas vidas quando começou, então pode ter sido apenas para se sentir vista. Não sei sobre os dispositivos. Ela realmente só usa o telefone dela, e eu uso meu telefone, o tablet e o computador. Consigo vê-la sabendo que eles estão sincronizados, mas também não pensando realmente em eles estarem sincronizados, se é que faz sentido. É como todo mundo sabe que o leite azeda, mas não percebe que azedou até abrir a tampa. Edição. Ela veio até mim por volta das 12h30 da noite passada, tivemos uma discussão bastante profunda que pareceu incompleta, estávamos ambos exaustos e emocionais. Prometemos continuar hoje quando ela chegar em casa do trabalho. Postarei uma atualização tarde da noite ou amanhã de manhã. Não tenho 100% de certeza de onde estamos agora, mas o tom estava um tanto otimista, ao mesmo tempo, não quero dar uma atualização incompleta. Ainda não mostrei a ela este post, mas mostrarei hoje à noite. Obrigado por todas as respostas até agora, estou vendo cada vez mais como lidei mal com a situação. Esse é um dos caras mais nojentos que tive o desprazer de colocar nesse canal. A atualização. Primeiramente, agradeço pelos comentários no post original. Exceto aqueles de vocês que apenas entram e lançam insultos, vocês precisam de terapia mais do que qualquer pessoa neste sub inteiro. Se você perdeu o post original, você pode vê-lo no meu perfil. Decidi não mostrar o post ou quaisquer comentários. Em vez disso, usei-o para organizar meus pensamentos e pontos. Nossas conversas que vou compartilhar abaixo não foram de forma alguma lineares.
Nós pulamos de tópico em tópico, falando disso, o que levou a isso, só para voltar a isso, revelar aquilo e assim por diante. Então vou apenas tentar colocar tudo junto da forma mais coerente possível. Como eu disse no outro post, minha esposa finalmente saiu por volta das 12h30 da manhã de sexta-feira e se juntou a mim no sofá do meu escritório. Ela se encolheu ao meu lado e apenas chorou por uns bons 15 a 20 minutos e ficamos em silêncio o resto do tempo. Quando ela estava pronta, começamos a conversar até ficarmos esgotados. Retomamos isso novamente ontem à noite, o que também foi desgastante. Finalmente terminamos, por enquanto, esta manhã. Isso incluiu longos períodos de choro, união histérica e uma ligação para o amante enquanto eu ouvia, ele estava ciente. O início do caso foi bastante clichê. Conversas pequenas e flertantes, a faz sentir-se bem, escala, se torna mensagens e compartilhamento de detalhes pessoais, e eventualmente, beijos. Provavelmente não preciso explicar o resto da escalada a partir daí. Conversamos muito sobre o que a levou a esse ponto. Ela lembra que parecia que nada do que ela fazia chamava minha atenção. Eu concordei completamente com isso. Também declarei, porém, que não me lembro de muitas tentativas. Ela reconheceu que não era muito direta naqueles dias. Sempre insinuando o que queria e não apenas dizendo abertamente. Não houve um momento específico, ela disse, que quebrou o camelo, apenas uma coleção de vezes. Quando o amante entrou em cena, a validação foi intoxicante, especialmente em contraste com anos de negligência. No entanto, ela disse que sentia uma tonelada de culpa e vergonha. Ela estava na mesma situação em que eu estava quando começou, assumindo que iríamos nos divorciar, já que éramos basicamente apenas colegas de quarto naquele ponto. A caminhada e o piquenique deveriam ser a última garantia de que nosso casamento acabou. Ela não esperava que eu concordasse em ir ou que fosse um momento tão agradável. A partir desse ponto, começamos a nos reconectar e ela tomou a decisão de se esforçar enquanto eu continuasse me esforçando. Ela se abriu mais, e eu estava respondendo. Isso nos levou ao que temos sido nos últimos 2 anos. Quanto ao motivo de ela não ter terminado com o amante assim que eu estava de volta. Ela admitiu que estava sendo egoísta, continuava dizendo a si mesma que faria isso, mas na verdade não queria. Eu estava planejando encontros, ouvindo e voltando a iniciar a intimidade com frequência. Ele a mimava e a validava. Ela tinha o melhor de tudo. Eventualmente, ela apenas se convenceu de que o que eu não sabia não me fazia mal. Isso a faz se sentir estúpida agora sabendo que eu sabia o tempo todo. Conversamos sobre minha vigilância e ela disse que está tendo dificuldades para superar isso e se sente traída. Eu não dei desculpas a ela. Isso surgiu porque ela perguntou como eu sabia e eu disse a ela que ela estava conectada ao nosso antigo desktop, meu computador de trabalho em seu e-mail, Insta, Facebook, etc., por anos, além de estar conectado ao nosso armazenamento em nuvem. Eu assumi a responsabilidade por como isso foi errado, mas nós concordamos que se quisermos fazer a reconciliação funcionar, teremos que nos perdoar por muitas coisas. Como muitos disseram e estavam certos, minha declaração de não me importo foi extremamente desencadeante e dolorosa. Isso a levou de volta ao ponto em que costumávamos estar. Segui o conselho e organizei meus pensamentos e disse a ela que não era que eu não me importasse. Eu me importo com ela imensamente e mudei para melhor nos últimos 2 anos porque queria estar lá para ela. Então expliquei que deveria ter dito isso não me incomoda. Ela ainda está tentando entender isso. Estou tentando explicar como basicamente não sinto ciúmes ou insegurança, o que é difícil de colocar em palavras. Isso também causa uma mistura de emoções do lado dela. Eu disse a ela que tê-la feliz novamente fez tudo valer a pena para mim. Além disso, o caso me tirou da inércia pela primeira vez em anos, então de certa forma eu meio que me convenci de que foi uma bênção esses últimos anos. Finalmente, para abordar o rompimento com o amante. Ela disse que uma vez que tudo saiu, ela entrou em uma espiral de desespero pensando que tudo em sua vida era uma farsa. Ela se sentiu culpada por tudo, cortou ele e me excluiu. Ela estava basicamente se culpando por ser horrível para ambos. Ouvir a ligação dela com ele foi difícil até para mim. Pelo que ela me contou em nossas conversas e a ligação, estou bastante convencido de que ele está apaixonado por ela. Acho que ele estava esperando que nos divorciássemos em algum momento. Ela deixou claro para ele que não iríamos e que faríamos tudo para fazer esse casamento funcionar. Ele não implorou nem se degradou, mas parecia genuinamente magoado. Quando a ligação acabou, ela o bloqueou novamente e afirmou que precisa manter o não contato para que ele possa se curar e realmente encontrar alguém, e nós podemos resolver nossos problemas.
Estamos trabalhando em nossos planos para consertar nosso casamento. Não temos certeza de onde ir a partir daqui. Ela quer aconselhamento individual para si mesma, então faremos isso acontecer. Depois que ela tiver feito isso por um tempo, provavelmente começaremos aconselhamento matrimonial. Também vamos simbolicamente recomeçar e vou conseguir um novo computador de trabalho. A partir daí, é ser aberto e honesto um com o outro todos os dias e garantir que estamos presentes em nossas vidas. Eu amo muito essa mulher e quero fazer isso funcionar. Agora, para abordar algumas das outras perguntas. Desculpe a todos do poliamor, não discutimos isso. Ela nunca se chamou de outra coisa senão de traidora ou infiel. Eu não tenho a capacidade emocional para trazer isso à tona agora, então se isso for discutido será mais para frente. Nunca fui testado para autismo ou depressão ou qualquer outra coisa realmente. Sempre fui estoico e fui criado para que os homens não mostrassem emoção. Apenas quando apropriado. Duvido seriamente que tenha algum problema de saúde mental subjacente não diagnosticado. Nunca fui muito de sentir, mas me saio bem em um ambiente social e entendo as normas sociais. Algumas pessoas simplesmente não sentem tão profundamente quanto parece que todo mundo sente. Não sei se esta é a atualização que todos queriam, mas é onde estamos hoje, pode ser completamente diferente amanhã. Por enquanto, tudo o que posso fazer é levar um dia de cada vez. Edição. Vou oferecer algumas clarificações, já que o principal obstáculo, além dos incels obcecados com a palavra corno, é que minha esposa disse que se sentiu traída. A realidade de nossas conversas é que são 90% dela se depreciando e pedindo perdão, falando sobre seu caso, os gatilhos, os porquês, os sentimentos, e 10% nós falando sobre as partes que desempenhei, a vigilância, minha apatia ou indiferença universal. Honestamente, é como puxar dentes para fazê-la se abrir sobre como minhas ações a fizeram sentir. E entendo porque a resposta é essa, é apenas uma das falhas da comunicação no Reddit. Estou aqui, tendo essas conversas em tempo real, todos os outros estão lendo um resumo de 10 parágrafos. O que vai fazer as coisas parecerem iguais ou unilaterais. Entendo que, ao responder, você só tem o problema na sua frente, mas tente perceber que há mais do que apenas o que está digitado. Esta é a mulher que criticou o marido da amiga por traí-la quando ela estava fazendo a mesma coisa. Ela é uma hipócrita e teria mantido o caso se você não a tivesse informado de que sabia. Ela não está arrependida de ter traído, mas de ter sido pega. Boa sorte. Após não ter a recepção que ele esperava neste sub, ele foi em outro de cornos mansos que tentam recuperar o relacionamento. Esposa teve um caso de 2 anos e eu sabia o tempo todo. Eu não sei como navegar na reconciliação. Estive lendo tudo neste sub por mais de uma semana. Eu fiz alguns posts sobre minha situação em AITA, que meio que me arrependo de ter feito. Se você sentir que precisa de informações extras, pode olhar meu perfil. Estou buscando conselhos sobre minha situação conforme ela está agora. Eu estou em uma circunstância estranha. Eu sempre soube que era diferente, mas lendo os posts aqui deixa isso bem claro. Minha esposa teve um caso com um colega de trabalho por 2 anos, e eu sabia disso o tempo todo. Tínhamos um casamento terrível quando o caso começou. Eu me culpo em grande parte pelo quão ruim era o casamento. Eu estava totalmente desligado. Honestamente, eu estava desconectado da vida. Me afastei de amigos e família, deixei minha aparência física de lado e praticamente não fiz nenhum esforço em meu casamento, nem mesmo para sexo. Quando o caso começou, eu descobri imediatamente quando ainda era um caso emocional, ainda estava conectado às redes sociais dela, nuvens, etc., em meu computador de casa-trabalho. Com 4 semanas, tornou-se um caso físico e eu assumi que nos divorciaríamos e seguiríamos caminhos separados. Ela assumiu a mesma coisa. Como um último esforço, apenas para me testar honestamente, ela me chamou para sair, e por algum motivo eu concordei. Foi um ótimo dia. Eu assumi que seria apenas uma última boa lembrança antes que isso terminasse. No entanto, ela continuou me chamando para sair e eu continuei concordando. Em pouco tempo, estávamos compartilhando sentimentos novamente, namorando, fazendo sexo com frequência. Eu saí da minha apatia, me reconectei com amigos, comecei a me exercitar novamente e comecei a tomar a iniciativa com ela. Eu nunca deixei ela saber que sabia do caso, e ela não parou o caso. O caso nunca me incomodou. Eu não sei explicar porquê, simplesmente não sinto nada a respeito. Então, como nosso casamento estava indo bem, eu simplesmente deixei pra lá. Eu estava feliz e curtia nossa rotina.
Cerca de 2 semanas atrás, eu me senti incomodado e a confrontei sobre o caso. A situação escalou mal. Na manhã seguinte, ela terminou com o amante. Depois de cerca de 2 dias se trancando em nosso quarto, ela saiu e começou a trabalhar nisso. Então, nas 2 semanas desde então, aqui estamos. Ambos nos amamos, ambos queremos a reconciliação. Só não sei como ajudá-la a lidar com seus sentimentos, nunca fui bom com os sentimentos. Estou tentando ser empático e ajudá-la a lidar com a culpa, vergonha e autodepreciação. Conseguimos descobrir alguns porquês. No início, era apenas se sentir invisível e negligenciada. Aqui estava alguém que parecia genuinamente querer se conectar com ela, e isso era intoxicante. Pelo que li, isso é meio comum. É a validação. Quando perguntei por que ela continuou uma vez que nosso relacionamento deu uma guinada de 180 graus, ela disse que era apenas egoísta. Ela era basicamente uma pessoa que quer ter tudo, ela tinha o melhor dos 2 mundos, eu, o homem que ela ama e quer passar a vida junto, que finalmente voltou e se engajou. Além do amante, que a mimava muito. Ela fez todos os malabarismos mentais para se justificar. Me contar só me machucaria, o amante poderia arruinar a vida dela, ela merece isso, é bom para nós porque nosso relacionamento tem sido melhor desde então. Quer dizer, ela admitiu muito do seu processo de pensamento durante esse tempo. Ela cortou o contato com o amante. Ele é um colega de trabalho, mas seus caminhos não se cruzam com muita frequência, e ela me disse que ele pediu transferência. Eu acredito que ele estava apaixonado por ela, e ela tinha sentimentos por ele, mas nunca no mesmo nível. Esta é uma camada de culpa que ela também sente, pois ela sente que o enrolou. Acho que ele estava esperando que nos separássemos e pudessem ficar juntos de verdade. Estamos tentando descobrir o nível de transparência que é realmente saudável. Ela me disse que está incomodada com o nível de vigilância que eu tinha. Não por causa do caso, ela sente que merece isso. Mas eu estava lendo coisas antes de ter uma razão para isso, e às vezes coisas entre ela, sua mãe ou irmã. Agora, eu parei de ler quase tudo cerca de 1 ano e meio atrás, até que isso veio à tona. Desde então, revisitamos muitas de suas mensagens de caso juntos enquanto trabalhamos nisso. Honestamente, não sei o que fazer com isso. Eu consegui um novo computador e não acessei mais suas contas. Concordamos que posso pedir seu telefone a qualquer momento e ter as senhas. No entanto, eu disse a ela que só faria isso se suspeitasse que algo estava sendo escondido, e se eu perguntasse, isso é um indicativo de que eu sinto dessa forma. Eu entendo que 100% de transparência é considerada necessária, mas também me sinto culpado pelas coisas que fiz que não envolvem o caso. Eu realmente me sinto mal também em relação ao aspecto do caso. Como eu disse, isso não me incomodou, então me sinto obscuro também nesse aspecto. Meu maior problema é que simplesmente não sei como ajudá-la nos espirais de desgraça. Ela desaba muito e quer se redimir por tudo. É quase como se sentisse mal por não estar sendo punida. Eu simplesmente não consigo ser aquele cara, não sou eu. Ela tem momentos questionando se eu me importo com ela porque estava disposto a deixar isso de lado por tanto tempo. Quando isso veio à tona pela primeira vez, eu disse a ela eu não me importo. Isso a perturbou, pois a levou de volta a um tempo em que seria difícil encontrar evidências de que eu me importava com alguma coisa. Parei de usar esse tipo de linguagem de desdém, e foco mais em meus sentimentos, dizendo coisas como isso não me incomoda ou magoa. Para resumir, estou ficando um pouco cansado. Eu entendo que precisamos resolver muitas coisas, mas sinto falta das noites divertidas em que não estávamos apenas resolvendo as coisas. Hoje é o 3º Dungeons & Dragons consecutivo de quarta-feira com meus amigos que perdi. Sinto falta da nossa rotina. Como eu navego pelos sentimentos do parceiro errante? Não sei como apoiar, mas na realidade não sou eu quem traiu, e meio que sinto que não deveria ter que fazer o trabalho pesado. Ao mesmo tempo, não quero transmitir a sensação de que não estou aqui pelo casamento. Como eu crio limites para nossas conversas? Quero arranjar tempo para falar sobre tudo, mas também quero ter um tempo designado longe de conversas sobre o caso. Preciso de encontros e sexo que não caiam na esfera do vínculo histérico. Onde devemos estabelecer a linha de transparência e vigilância, dada a nossa situação. Por último, continuo lendo que quando ocorre infidelidade é o fim desse relacionamento e um novo pode ser iniciado. Sinto que já tivemos 3 relacionamentos, novo relacionamento, pós-quarentena e o período do caso, e agora estamos começando de novo. Pode melhorar? Eu só quero que sejamos felizes, e não estamos felizes agora, mas éramos felizes. Só quero isso de volta, sinto falta disso.
Eu sei que isso é longo e complicado, só preciso de ajuda, qualquer perspectiva é apreciada. Coisas indo bem com a esposa. Recebi alguns bons conselhos dos posts anteriores, bem como das mensagens diretas. A esposa está em aconselhamento individual há algumas semanas agora. Consegui convencê-la a contar para sua irmã sobre o caso. Sua irmã foi dura com ela, mas tem sido realmente positivo para ela e para mim. Não sou o único ajudando ela em suas espirais emocionais agora, o que tem sido bom para mim mentalmente. Estou de volta às minhas noites de D&D de quarta-feira, e minha esposa geralmente sai com sua irmã. Estamos voltando a uma espécie de rotina e passando tempo juntos sem foco no caso, isso eu precisava. Exigi um pouco de definição de limites e compromissos, mas acho que estamos chegando a um bom lugar. Ela ainda está sem contato com o amante, mesmo que sua transferência de trabalho ainda não tenha se concretizado. Minha curiosidade acabou me dominando depois de ser mencionada 500 vezes em meus posts. Perguntei a ela se ela achava que era poliamorosa, vendo que basicamente manteve 2 relacionamentos por 2 anos. Ela disse, não, eu sou apenas uma traidora egoísta. Levei isso pelo valor de face e estava prestes a encerrar a conversa, mas ela disse que achava que eu poderia ser, pela forma como não me importei com os detalhes de seu caso. Eu disse que não tenho desejo de estar com mais ninguém, e ela disse que então eu provavelmente não sou. Deixamos praticamente por isso mesmo essa breve conversa. A esposa diz que realmente não quer fazer terapia de casal como planejamos e só quer continuar com o aconselhamento individual. Eu também não quero fazer isso, então provavelmente não faremos, mas também posso ver nós fazendo isso no futuro. Eu sei que a maioria das pessoas realmente recomenda isso, mas teremos que ver como as coisas se desenrolam. Acho que esta é a minha atualização. Nada muito excitante ou traumatizante lá dentro. Ainda temos mais do que nossa parcela de problemas persistentes, mas sinto que a reconciliação está melhorando. Acho que preciso de um banho depois de editar isso aqui. Muito obrigado por assistir, comente sobre a história, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.